Meus queridos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Antes de mais nada, eu quero convidar-lhes a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 13 e 14. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 3, versículos 13 e 14, que nos diz: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vieram os filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Quero mais uma vez agradecer a sua gentileza em ter compartilhado os nossos vídeos, assistido e recomendado a outras pessoas. Deus abençoe a sua vida. A recompensa não virá de mim, mas do nosso Deus, que é o nosso bom e justo patrão. Amados, às vezes nós intencionalmente apresentamos o nosso Deus como um Deus incompassivo, vingativo, inflexível, um censor implacável, quase sempre disposto a responder com rigor às nossas falhas, quando não, jogar-nos no calabouço do esquecimento. Mas não é assim. Isso é apenas um equívoco. Mostraremos que o nosso Deus é inigualável em conciliação, é inigualável em diálogo, em capacidade de perdoar, de ouvir coisas que estão ausentes em muitos dos humanos. Glória a Deus. Duas coisas basicamente norteiam o diálogo. Primeira, a prontidão para ouvir. Segundo Tiago, capítulo 1, versículo 19, nós devemos estar prontos para ouvir. Tardios para falar e tardios para se irar. E outra coisa é a capacidade de falar o que agrada e ouvir o que não agrada. Eis aí a chave. Falar o que agrada e ouvir o que não agrada. Isso aí é que corta a possibilidade de muitos fazerem acordos, de muitos fazerem conciliações e de muitos travarem um diálogo sadio. Glória a Deus. Eu vou provar aqui pela Bíblia que Deus é por demais compassivo conosco. Ele ouve que dizemos o que ele não quer ouvir, mas mesmo assim ele ouve pacientemente. Esse caso aqui de Moisés é emblemático, é simbólico para isso. Deus havia prometido a Jacó lá atrás, 400 anos atrás, que ele subisse para o Egito, mas depois ele voltaria. 400 anos não foram poucos anos. Poucas pessoas se lembravam disso, mas Deus, o nosso Deus, não se esquece. Ele se lembrou. E ele apareceu a Moisés e disse: Olha, Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Capítulo 3, versículo 7, ele diz: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas obras. Eu tenho visto. Então ele agora elege Moisés como aquele que tiraria o povo do Egito, que libertaria, com a grande ajuda de Deus, libertaria o povo do Egito. Mas olha o que Moisés diz, de primeira logo. Quando Deus fala, você vai, eu vou lhe ajudar, e você vai, ele diz: Quem sou eu para ir? Capítulo 3, versículo 14. Quem sou eu para ir? Como que dizendo: Não, o senhor não pensou direito, a pessoa não sou eu, procure outra. Eu não tenho capacidade para ir.
eu convivi com os egípcios, eu me criei no palácio de Faraó. Como é que eu vou? Não sou eu, o senhor está enganado. Mas aí depois Deus ouve aquilo, mas continua dialogando com ele. Aí o Senhor diz a Moisés: diga a eles que o Senhor, o Deus dos vossos pais, me enviou a vós. E eles me. Moisés então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel, ele lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem: qual é o seu nome? Que direi? Qual o nome? Porque Moisés sabia que no Egito eles adoravam a vários deuses, era um povo politeísta. Então Deus diz: olha, Deus não quis fazer nenhuma, explicar a Moisés, ele não entenderia. Aí Deus diz: diga que eu sou, enviou a vós. Como que ele diz? Veja se tem lá um dos deuses que você está pensando, se tem um desse lá. Se tem algum Deus lá chamado eu sou. Eu sou me enviou a vós. Depois disse Deus ainda a Moisés: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Aí Deus é mais claro com Moisés. Como Deus, então ele chama agora que o povo dele conhecia o Senhor como Iavé. Conhecia Deus como Iavé, o Senhor. Iavé, o Senhor. E daqui em diante, eu lhe asseguro, Deus não falou mais nessa abreviatura aqui eu sou, nesse nome aqui eu sou, não. Daqui em diante ele fala o Senhor, o Iavé, o Senhor de Abraão, de Isaac e de Jacó. E disse mais: este é meu nome eternamente. E este é meu memorial de geração em geração. Daqui em diante, eu sou o Senhor. Mas você vai. Glória a Deus. No versículo 13, no versículo 11, ele já diz: quem sou eu para ir a Faraó? Ele não vai me ouvir e eles não me ouvirão. Nem Faraó vai me ouvir e nem o povo me ouvirá. Olha, Deus escolheu Moisés, mas Moisés continua dizendo que a pessoa não é ele, Deus escolheu errado. Imagina como Deus tem uma capacidade muito grande de fazer as coisas de forma harmonizada, harmoniosa, de conciliar, de dialogar com o nome, com as pessoas. Apesar dele ser Deus, ele dialoga com as pessoas. E nós vemos aqui outros exemplos, quando Moisés retruca com o nosso Deus, ele diz: não sou eu não sou eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, porque o Senhor continua errado, o Senhor continua escolhendo a pessoa errada, não sou eu quem tem que ir. Deus suportando aquilo tudo, glória a Deus. Meus amados irmãos, ninguém é igual ao nosso Deus para suportar, para dialogar, porque a Bíblia diz que ele é longânimo, ele perdoa, ele é paciente. E nós muitas vezes o irritamos, nós o provocamos a ira, mas ainda assim ele continua dando uma oportunidade, esperando que nós lá na frente nos arrependamos. No Êxodo capítulo 4, versículo 10, olha o que Moisés diz: então disse Moisés ao Senhor: eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado com o teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Eu não tenho capacidade de falar, de me expressar lá para Faraó. E disse o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de fazer. Deus dialogando com Daniel, aliás, com Moisés. Deus dialogando, sendo homem, dizendo: deixa para lá, tem outro aí, tem outros que querem ir, que eu vou chamar, vou preparar outro, mas não. Deus não desiste de você.
Deus não desistiu de Moisés, ele dialogou, a Bíblia vai mostrar aqui na frente que Deus se irou com Moisés. Versículo 14 do capítulo 4. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Deus se irou com Moisés, mas continuou dialogando. Agora ele procurou uma forma de ajudar a Moisés. Não, o Arão não é seu irmão, eu vou preparar Arão. A prova é que você vai encontrar Arão aí quando você sair, e Arão vai se alegrar o coração. E eu vou colocar palavras na boca de Arão, e você vai falar. Você vai ser o Deus de Arão, ele será o teu intérprete, e você será o Deus de Arão. Você vai me representar, você é o meu representante. Glória a Deus. Então, você já pode perceber nessa tarde que Deus não é o que você pensa. Não é o Deus implacável, não é o Deus vingativo, não é o Deus que está procurando uma falha nossa para nos desprezar como o homem faz. O homem é assim, qualquer coisa ele despreza, joga lá no canto, de forma incompassível, que agora ele vai ter o que ele queria, ele estava buscando, ele agora tem. O nosso Deus não é assim. Deus sempre nos dá uma oportunidade. Deus sempre dialoga conosco. Deus sempre tem aquela paciência que nenhum homem tem. Deus tem aquele perdão que nenhum homem tem. Apesar de sermos fracos, apesar de sermos pecadores, apesar de fazermos muitas vezes a contra-vontade de Deus, fazermos aquilo que Deus não aprova, Ele não nos deixa de lado. Ele não desiste de nós. A Bíblia diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos os pecadores se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. O Deus que você tem pintado por aí não é o Senhor Yahvé, o Deus de Israel. Não é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus com quem você aprendeu de não ter compaixão com o menor, com o pequeno, com o mais fraco, não é o nosso Deus. Não é o Deus da Bíblia. O Deus que lhe ensinou a desprezar o seu semelhante, o Deus que lhe ensinou a encostar o seu semelhante, a não querer ouvir o seu semelhante, não é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus de Jacó é um Deus que ouve, é um Deus que pondera e é um Deus que dialoga, é um Deus que perdoa, é um Deus longânimo. Glória a Deus. Apesar das contraditas de Moisés, apesar de Moisés até insinuar que Deus tinha ensinado errado, Deus continuou com ele. E vejam bem, meus amados irmãos, ainda o que Moisés diz, capítulo 4, versículo 13. Ele diz, ele diz, porém disse, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Como que ele diz? O Senhor continua errado. O Senhor continua escolhendo a pessoa errada. Foi isso que, no capítulo 14, a Bíblia diz que assim acendeu a ira do Senhor, quando Moisés insinua que Deus havia escolhido errado pela segunda vez. Ora, Deus é homem para escolher errado? Deus é homem para cometer erros de origem? Não, Deus é um Deus que sabe todas as coisas, nem Deus não há engano, Deus não erra. Deus é inerrante. Aleluia! Então você que não tem paciência muitas vezes, está levando uma mensagem para alguém, entregando uma missão para alguém. Se a pessoa perguntar para aclarar aquela missão, aí já fica irado, que já vai mandar outro, que você não esquece, não serve, que vamos procurar outro. Não é o meu Deus que ensinou você assim, não. O meu Deus é o Deus de Moisés. É o Deus que ouviu dizendo coisas que agradavam a Moisés e ouviu coisas que desagradavam a ele. Moisés desagradando a ele o tempo todo. Mas ele continuou firme no propósito de mandar Moisés libertar o povo. Ele sabia, só Deus sabe o quanto o povo lhe era importante. Só Deus sabe o quanto lhe era também importante cumprir a promessa
que ele havia feito a Jacó 400 anos atrás. Glória a Deus. Jesus já disse que nós devemos aprender com ele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Às vezes nós tomamos posições assodadas, precipitadas, depois ficamos preocupados. Outros nem se preocupam, mas a maioria fica preocupada. Por quê? Eu devia ter tido mais paciência, eu devia ter tido mais, ponderado mais, eu devia ter ouvido mais. Mas não, hoje as pessoas que aprenderam com Deus, que não é o Deus do céu, dizem, não, esse é um insubordinado, esse é um cangote duro, esse quer mandar, esse não quer cumprir. Não, você tem que ter paciência, como Deus teve. Ou você não aprendeu com ele. Ou nós temos paciência com os mais fracos. Ou nós não temos aprendido com o nosso Deus. Moisés, depois de tudo isso, depois de tanto ponderar, de tanto rejeitar a voz de Deus, ele foi preparar, ele se convenceu do que o Deus dos céus era aquele que estava falando com ele, e foi pelas mãos de Moisés que o povo atravessou o Mar Vermelho. Glória a Deus. É por isso que Deus nos traz essa palavra nesta tarde. O nosso Deus é um Deus longânimo, é um Deus que dialoga, é um Deus que perdoa, é um Deus que é manso. Glória a Deus. Apesar de Moisés estar sempre puxando para o outro lado, Deus trouxe ele para o lado que ele queria, porque Deus não desiste de nós. Se Deus lhe chamou para alguma coisa, você não pecar, esse chamado vai se cumprir na sua vida. É bem verdade que eu não estou dizendo que alguém vai pecar e Deus vai continuar com o propósito. Não. Se pecar, está fora do propósito. Mas se não pecar, se continuar na presença de Deus, os propósitos de Deus não podem ser impedidos. A vontade de Deus não pode ser impedida por ninguém. Aleluia! Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, meus amados irmãos. E que o nosso Deus seja o nosso guia, aquele com quem aprendemos sempre até subirmos para o céu. Até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.